Estamos aqui em mais uma palestra do Coniagro com o professor, doutor e mestre em fitotecnia, que atua na área de plantas daninhas, Mauro Rizardi. Doutor Mauro, muito prazer em tê-lo aqui conosco, muito obrigado pela sua vinda. Igualmente, uma satisfação poder contribuir com esse tema tão importante para o agronegócio. Realmente, né? É um tema que tem um impacto muito grande que às vezes a população discute de uma forma errada, né? E a ideia nossa com o Congresso é trazer essa informação de qualidade para as pessoas do agronegócio, mas de um modo geral, possam compreender melhor como que funciona tudo, né? Exatamente, acho que essa é a função, e eu como professor justamente defendo isso, né? Que a informação, ela é fundamental para que haja o esclarecimento do que são exatamente esses produtos, por que são utilizados e como eles devem ser utilizados. Eu acho que o grande problema nosso é a desinformação. Ou assim, talvez uma informação pela metade, que é pior que uma desinformação total, né? Então são pessoas que muitas vezes não atuam, não conhecem a real necessidade, a função desses produtos, tomam atitudes ou mesmo algumas posições que acabam atrapalhando o sistema produtivo. Bom, professor, as perguntas que nós vamos trabalhar, primeiramente, né, do aspecto econômico. Em termos econômicos, o uso de defensivos, herbicidas, é a melhor opção para os produtores agrícolas? Qual o custo que seria agregado ao manejo sem o uso dessa ferramenta? Bom, acho que é importante a gente contextualizar um pouco o porquê que a gente tem que controlar essas espécies daninhas, né? As plantas daninhas, ou aquelas plantas que competem ou interferem com as culturas, elas causam redução em produtividade. Então, essa redução em produtividade, ela varia, aí tem dados que mostram desde 3%, 90%, ou seja, de 0 a 100%. Depende da quantidade de plantas que tem, a espécie, a intensidade em si desse dano. Talvez um dado que a gente possa pegar como dado médio, se nós não e para algumas plantas daninhas regionais, por exemplo, ou mesmo nacionais, pega buva, que é um grande problema em soja. Se nós não controlarmos uma buva na área, uma planta de buva por metro quadrado, ela pode reduzir de 4 a 12% a produtividade. Então, o primeiro aspecto é o econômico, é o impacto negativo que a planta daninha causa. Então, nós temos que buscar a partir daí uma estratégia de controle. Essa estratégia de controle, ela pode ser mecânica, ela pode ser cultural, ela pode ser química. Qual é o problema da mecânica em si, ou seja, a capina, a ranquil? É a eficiência, a eficácia dela. O custo que nós teríamos de mão de obra, né? A demora, o tempo que nós levaríamos para eliminar essas plantas na área, isso inviabiliza um sistema produtivo. E a dificuldade de encontrar mão de obra. Exatamente, também. Questão trabalhista, questão de pessoas disponíveis para isso. Além do que, na minha opinião, é desumano você colocar uma pessoa capinar uma área. Não pega um período de verão com altas temperaturas, é desumano você expor uma pessoa a essa condição, né? Então, esse sistema de capina ou de controle mecânico, ele é inviabilizado. Ele funciona em pequenas áreas, né, fundo de quintal, aí ok, mas em áreas produtivas, áreas maiores, onde nós pensamos em produzir em escala, não tem como trabalhar com esse sistema. Existem outros sistemas que podemos integrar, como por exemplo, coberturas vegetais, proteger o solo, isso tudo funciona. Mas mesmo eu trabalhando num sistema com coberturas vegetais, chega em algum momento que eu vou precisar do herbicida. Então o herbicida é uma das ferramentas que nos dá, primeiro, uma economicidade maior, nos dá uma eficiência e uma eficácia, além do que o aspecto operacional viabiliza o sistema produtivo. Sem dúvida. E professor, quais são as táticas possíveis de serem usadas na dissecação antes da semeadura da soja para se plantar no limpo? Bom, acho que a grande questão é justamente essa. Nós temos que fazer, para qualquer cultura, pode ser soja, milho, feijão, arroz, semear no limpo. Então nós temos aquelas plantas daninhas que ocorrem antes da cultura, elas têm que ser eliminadas. Então uma possibilidade que nós temos é estabelecer uma cobertura de inverno. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, há a possibilidade de nós estabelecermos uma cultura de uma aveia, as forrageiras em geral, né, pegar centeio, que são coberturas vegetais que protegem o solo e diminuem a ocorrência de planta daninha. De qualquer maneira, essas plantas, seja de aveia, de centeio e as eventuais plantas daninhas que estão na área, elas têm que ser eliminadas. Aí uma das estratégias é o controle químico. Nós podemos pensar assim, não, vamos fazer
rolar simplesmente a cobertura, só derrubar essa cobertura. Funciona para algumas, para outras não. Para funcionar tem que, primeira coisa, não pode ter planta daninha na área. Então em algum momento nós temos que controlar essa planta daninha. Então a melhor estratégia que a gente tem para eliminar essas plantas antes do estabelecimento da cultura é justamente nós planejarmos o uso adequado de alguns produtos que nos possam eliminar aquela vegetação e fazer com que nós possamos estabelecer a cultura com a palha seca, ou seja, a palha já dessecada, a palha morta, para que a cultura consiga se estabelecer no limpo. Sem dúvida, né? Evitar prejuízos decorrentes dessas... Exatamente. Tá. E, professor Rizardi, quais são as estratégias mais sustentáveis economicamente, ambientalmente, que podem ser usadas no controle de daninhas dentro de culturas de inverno? Bom, as culturas de inverno, talvez nós temos que pensar hoje o manejo de planta daninha não dentro de uma cultura, dentro de um sistema produtivo. Nós temos hoje uma mudança no nosso sistema, que é a cultura da soja, cada vez com um ciclo mais curto. Então, esse ciclo mais curto da soja faz com que nós retiremos a planta de soja das áreas mais cedo. Pegar aí o mês de março, final de março, praticamente toda a soja está colhida, já início de abril. Então nós temos um intervalo. Esse é um ponto que nós percebíamos com a Expo Direto, né? Que anteriormente a Expo Direto, o produtor ia na Expo Direto e depois colhia. Hoje está todo mundo colhendo antes da Expo Direto, né? Que é um ponto coincidindo até. Coincidindo com o período e principalmente é uma mudança de sistema. E nós percebemos com a venda de sementes também que as sementes cada vez mais está se optando por sementes de ciclo mais curto realmente. As razões disso não vem aqui o caso discutir, até foram muito positivas para o sistema, mas acaba impactando na dinâmica do sistema. Por quê? Eu retirando a cultura antes, eu tenho um intervalo muito grande entre a colheita da cultura de verão e o estabelecimento da cultura de inverno. Então, se eu tirar em março, eu tenho abril, maio, junho, 3 meses sem ter sem a descoberta até estabelecer a cultura de inverno. Então, a melhor estratégia para manejar a planta de inverno é nós, nesse intervalo, estabelecermos uma cobertura vegetal. Por exemplo, um nabo forrageiro, por exemplo, mesmo um milheto, por mais que vai ter o frio, a geada, mas eu gerando palha nesse período, eu vou diminuir o impacto da planta daninha do trigo. Então, aí é um primeiro aspecto. Eu viabilizo a cultura do trigo, né, ou a cultura do inverno, que seja, pode ser uma canola, pode ser qualquer uma delas, sem ter esse primeiro impacto dessas plantas daninhas. E dentro da cultura, nós temos que buscar estratégias químicas para eliminá-las, não tem outra forma de nós controlarmos, principalmente o azevém, que é uma das principais plantas daninhas que nós temos dentro das culturas de inverno. Sem dúvida. E é importante discutirmos isso, o que talvez seja um conhecimento comum para nós profissionais do agro, mas é importante que a população em geral, pessoas que às vezes não têm muito conhecimento, né, compreendam essa necessidade e essa situação da forma como é trabalhado. Né? Até é importante a gente voltar um pouco no tempo. Como é que nós fazíamos agricultura nos anos 70, até metade dos anos 80 no Rio Grande do Sul? Como é que nós semeávamos no limpo? Nós usávamos uma estratégia que era o plantio convencional, que era a aração, ou seja, revolver o solo, pulverizar esse solo gradeando, aplicava-se muitas vezes o produto, gradeava novamente, aí fazia a semeadura. Né? Esse sistema, ele trouxe seríssimos prejuízos para o meio ambiente. Né? Os nossos mananciais de água ficaram poluídos, não só por o solo, mas também com produtos que estavam aderidos nessa argila e eram levados até o solo. Erosão, exatamente. Então isso trouxe uma consequência negativa. E a evolução veio justamente com o surgimento da semeadura direta, ou seja, a semeadura da palha. E para nós semearmos na palha, tanto trigo, quanto soja, quanto milho, nós temos que eliminar aquela vegetação anterior. E é por isso que nós, em determinado momento, passamos a utilizar os herbicidas para fazer esse preparo antes de fazer a semeadura. Exatamente, o plantio direto modificou bastante, né, a forma de plantio e a forma de... E trouxe benefícios fantásticos para o nosso meio ambiente. Né? Claro, inclusive com a utilização de menos produtos, na verdade, até, talvez mais aplicações, mas produtos diferentes, outros produtos, modificou totalmente. Exatamente, né? Modificou o uso dos produtos, modificou a qualidade da água, modificou a qualidade do ar, modificou a dinâmica do solo, uma série de benefícios para o sistema. Com certeza. Antigamente, até você já comentando aqui com um amigo, que a forma de plantio era semelhante ao pessoal plantar uma horta em casa,
porque ia lá, virava a terra, daí depois quebrar os torrões, né? Semelhante ao que se faz ainda hoje com a horta em casa, que não se faz... Na horta em casa não tem plantio direto, né? Vai lá, revolve a terra, quebra o torrão, depois aplica alguma coisa, depois... Então era semelhante. É mais trabalhoso, gasta mais energia e corre-se o risco de fazer a semeadura, dar uma chuva intensa e esse produto, essa semente, ser perdida no ambiente, o produtor tem que novamente fazer todo o processo de semeadura. Tinha os problemas sérios de vossoroca, bastante na vossoroca que ocorria os rasgões de terra no meio da lavoura, né? Mas nós continuando aqui, os aspectos regulatórios, a aprovação da PL 6299 de 2002. Na prática, o que muda para a indústria com a aprovação da Lei do Veneno? Primeiro que essa lei recebeu esse nome, né? Mas tudo bem, vamos pensar esse nome pejorativo. Mas de qualquer forma, eu acho que o principal benefício é a celeridade, ou seja, você acelerar os processos de registro. Né? O que se quer, o que a indústria quer, o que a pesquisa quer? Que todo produto para ser registrado, ele passa pelo crivo das agências regulatórias, seja o Ministério da Saúde, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Agricultura, tem que passar pelo crivo. Mas esse passar pelo crivo tem que ter uma celeridade, tem que ter uma agilidade. Não se admite um país como o Brasil, com o potencial agrícola que tem, nem potencial, já com a realidade agrícola que tem, nós ficarmos à mercê de um produto que leve 10, 12 anos para ser registrado. Tá? Nós temos produtos hoje que nos ajudariam em muito, por exemplo, a controle do azevém dentro da cultura do trigo, e que nós não temos registro aqui, e nos países vizinhos, Paraguai e Argentina, tem. Então, esta agilidade no processo de registro é que essa lei permite, ou não possibilita, basicamente. Como falaste antes para nós, a desinformação é um problema sério, né? Até o que nós vemos com relação a alguns atores que vejo tentando defender talvez seu ponto de vista, mas vem um caso muito importante, que é a pessoas desinformadas fazendo um desserviço à sociedade. Porque com relação específica a este ponto, né, ao invés de compreender melhor quais os benefícios traria para a agricultura, para a utilização de novos produtos, ou mesmo para facilitar que produtos mais modernos, com mais assertividade, pudessem ser utilizados, acaba se batendo, porque vai entrar mais veneno, até esse nome mesmo pejorativo, veneno. Tem inclusive um vídeo, o veneno está na mesa, que se a pessoa dá uma olhada, assim, é de assustar no primeiro momento, né? É de assustar. Existem vários chavões aí que o pessoal leva, né, adiante. A questão o remédio e um veneno, a diferença é dose. Né? Então, você tem que pensar nesses aspectos todos. Né? E a sociedade, ela tem uma visão. Seria muito romântico a coisa, seria muito legal a gente só largar a semente no solo e deixar a natureza tomar conta e ela gerar a produção de alimentos necessários. Uma coisa é eu fazer isso para eu me sustentar, no fundo de casa, né? No meu quintal lá fazer isso. Ok, plantar um tomatinho lá, plantar um pimentão, ok. Né? Agora, se eu pensar em alimentar essa população que nós temos que ter produtividade. E para isso tem que ter tecnologia embarcada, senão não tem como atingir essas necessidades que nós temos. Exatamente, é para isso que tem que pensar em como que pode favorecer para que novas tecnologias venham para produzir mais, para atender essa demanda tão grande, né? Vamos lá. Então, o senhor acredita que a lei não vai incentivar o aumento do uso indiscriminado de defensivos agrícolas, de agrotóxicos? Primeira coisa, o agricultor ele não usa porque ele quer, ele usa porque precisa. Não é uma lei que vai fazer ele usar mais ou menos, é a necessidade, até porque tem um custo, ele não ganha isso, ele tem que pagar. Então, ele não vai usar, simplesmente aprovou a lei, vou botar mais produto. Não, ele pensa no financeiro dele. Então, se tem a necessidade, ele usa, se não tem, não usa. Então, não é a lei que vai modificar isso. De qualquer maneira, a oferta de mais produtos, desde que sejam fiscalizados, desde que sejam autorizados e avaliados os reais impactos deles, isso é muito bom para o sistema. Porque eu posso optar por um por outro, você pode diminuir custos isso e viabilizar, como eu coloquei o exemplo do azevém, viabiliza o controle. E viabilizando o controle, eu obtenho maior produtividade das culturas.
Eu conversei com um toxicologista há alguns dias a respeito desses produtos também, e dentro do que ele me falou e fez um comparativo, que há 20 anos atrás os produtos de um modo geral eram muito mais perigosos do que são hoje, né? Houve uma modernização dos defensivos, dos agrotóxicos, né? No sentido de que hoje eles trazem um risco menor, mas ainda assim o risco maior é para o agricultor, para a pessoa que está manuseando, porque é esse que tem acesso ao produto em uma concentração muito maior, né? Porque a concentração, porque também com toxicologistas conversamos aí do que aparece ainda em alguns alimentos, inclusive até uma das palestras que vamos fazer sobre resíduos que surgem, que aparecem no sangue, né, das pessoas, né, hoje, mas a concentração é muito pequena. Agora, a concentração que o produtor rural ou que quem está manuseando o produto tem lá é muito mais alta, e esta sim, né? Esta é perigosa. Exposição. Eu sempre digo assim, que a premissa básica para usar um produto é você saber que aquele produto pode ser tóxico. Que aí você a partir daí você acaba tomando algumas medidas protetoras. Quando você vai manusear o produto concentrado, pega o frasco e vai dosar ele no pulverizador, você tem que tomar todos os cuidados. É luva, é um equipamento, um EPI adequado para aquela condição, né? Para cada produto existe uma orientação sobre quais EPIs são fundamentais. Luva em todos eles, alguns casos precisa de máscara, alguns casos precisa de protetor auricular, outros precisa de protetor ocular, sei lá. Cada um deles tem a sua exigência, mas acima de tudo o aplicador tem que ter à disposição esses equipamentos e usar eles, principalmente nesse momento em que o produto está concentrado. O risco é muito maior.